Então pronto, para começar aqui, eu queria dar os parabéns e agradecer por estar aqui a Monique Evelyn. Ela é mentora e jurada do reality Self-Made. Ela também é cofundadora da Inventivos, uma plataforma de formação de empreendedores. Ela também é reconhecida pela Forbes e está entre as 50 personalidades mais criativas do Brasil pela revista Wired e entre as 500 mais influentes da América Latina, além de ser autora do livro Empreendedorismo Feminino, Olhar Estratégico Sem Romantismo. E aos 16 anos criou o Desabafo Social, um laboratório de tecnologias sociais. Gente, que história linda. Só aqui no resumo já dá uma energia de realmente construção, transformação, realização. É um prazer estar aqui com você hoje. Vamos lá, vamos apresentar o Lucas e a gente vai começar esse papo gostoso. Estamos aqui com o Lucas Santana, cofundador da Inventivos, plataforma de formação de empreendedores, que conta com mais de 2.500 pessoas formadas. Formado em engenharia elétrica na UFBA, sempre trabalhou com tecnologia e desenvolvimento de soluções digitais, atuando em grandes empresas como Votorantim, Itaú, como liderança técnica no uso de computação em nuvem e inteligência artificial. A gente está bem hoje. Não, estamos muito bem acompanhados hoje. Seja bem-vindo, meu caro. Sejam todos muito bem-vindos, viu? E agora, vamos começar um pouquinho do nosso papo aqui. Queria que vocês contassem pra gente essa experiência de afroempreender. Estamos aqui com duas pessoas pretas, que eu conheço essa história. Confesso que a gente está um pouco nervosa, porque sou a pessoa fã, pessoa que acompanha tudo. E é muito bom ouvir vocês um pouquinho, que eu gostaria que contassem pra gente um pouquinho sobre a história do empreendedorismo de vocês. Pode começar. Primeiro, assim, obrigado pelo convite. Acho que uma das coisas também eu fiz parte do Movimento Empresa Júnior, né? Então a gente é muito ligado à AD, né? Na época que eu fui presidente de Empresa Júnior, presidente de federação, um dos fundadores da AD, né? O Patrick, foi de Empresa Júnior. Então acho que tem bastante conexão. Vivia ainda para os eventos. A gente chegou a fazer o CONAD bom. Acho que a primeira coisa importante, assim, falar do nosso empreendedorismo especificamente, né? A gente sempre, quando a gente vai apresentar a Inventivos, a gente fala sobre alguns dados que são muito importantes para a gente, né? E a gente fala que no Brasil, hoje ainda, né, pelo menos no final de 2022, 73% dos empregados eram pessoas negras. A gente sabia que 48% das pessoas que empreendem no Brasil empreendem por necessidade. E aí muito vindo de pessoas que perderam seus empregos, perderam suas rendas ali na pandemia e não conseguiram retornar. A gente está tendo ainda um clima de inflação, a gente não está conseguindo recuperar a economia. E isso afeta muito mais as pessoas negras. A gente sabe que 70% dos empreendedores negros eles recebem até um salário mínimo e meio dos seus negócios. Então, isso corrobora muito com esse ponto de que eles começaram a empreender por necessidade, não conseguem escalar os seus negócios, tem uma dificuldade incrível. E a gente sabe que existe uma dificuldade ainda maior quando a gente tem acesso a crédito, e quando acesso a crédito, o montante de investimento é ainda menor. Então, assim, a gente tem todos esses números que corroboram por que a gente fundou a Inventivos, essa necessidade, né, de pessoas pretas de não conseguirem empreender quando empreendem por necessidade e quando empreendem não conseguem ter negócios que eles conseguem viver, mas sim, na verdade, sobreviver dos seus negócios, né? Então, esses são os dados que a gente acaba fundando a Inventivos, assim, que é essa plataforma de formação de novos empreendedores. Mas aí, para falar um pouquinho de história, até mesmo antes de começar a falar sobre a Inventivos é o nosso, acho que terceiro negócio juntos, assim, né? Terceira ou quarta grande iniciativa, né? E Gabriel, que trabalha com a gente, fala que a Inventivos surgiu muito antes, porque lá em 2015, 2016, a gente criou a Kumasi, que era um marketplace para pessoas negras. Kumasi é o nome de uma cidade em Gana, que tem o maior mercado a céu aberto do mundo. E a gente criou essa empresa chamada Kumasi, a gente operou durante um ano e meio. E a gente, primeiro, não tinha tanto conhecimento de acesso a investimento, acesso a crédito, VC, investimento anjo e tal. Então, a gente sabe que marketplace é basicamente um mercado de winners takes all, precisa de muito investimento, criar muita base, muito CAC. E a gente operou durante um tempo, a gente acabou depois fechando a operação depois de um ano e meio, mas a gente tinha muito esse objetivo de pegar essas pessoas pretas que produziam artesanato, produziam gastronomia, enfim, produzir esses produtos aqui, escoar eles, né? Os nossos maiores compradores eram de Rio e São Paulo. Depois a gente criou a Ubuntu, em 2015, 2016 também, por aí, que era uma rede social para pessoas negras. E por que a gente fez essa Ubuntu, né? Muito de código aberto, né? Eles falaram que eu trabalhei em programação, tecnologia. Porque ela era 2015, 2016, era quando as primeiras pessoas negras, especialmente mulheres negras, estavam tendo seu reconhecimento na internet. Então, Jamila, Stephanie Ribeiro, Joyce Bert,
a projeção que pessoas como Sueli Carneiro, o professor Evaristo foram tendo, foi ali no Facebook. E todas as pessoas eram atacadas, né, no Facebook. Eram pessoas, assim, tinham os dados vazados, eram atacadas, enfim. E a gente criou essa Ubuntu, que era essa rede. A gente chegou a ter umas 6 mil, 7 mil pessoas, a gente chegou a ter 4 mil pessoas semanais acessando. E aí a gente viu um outro erro que a gente via, que é assim, só ofertar um produto gratuito, que na época era gratuito, a gente tinha muito custo, muita operação, muita coisa, a gente viu que acabou não indo para frente. E Monique, depois ela pode falar, tipo, o próprio Desabafo tinha um projeto chamado Inventividades, que era um projeto de empreendedorismo, né? Acho que ela pode falar melhor depois, mas foi de onde surgiu uma das marcas que tem hoje, que é a do Gueto, né? Do Adriano, que é lá na Ilha Maranina. Surgiu desse projeto de Inventividades que a gente fez lá na época da nossa casa, que era lá no Rio Vermelho, né? Era o cowork que tinha. Então, foram essas coisas que foram se conectando e conectar hoje o que é a Inventivos, né? Que é essa plataforma de formação de empreendedores. E a gente foca muito em grupos subrepresentados, então, pessoas negras, mulheres, pessoas trans. As últimas formações que a gente fez, por exemplo, com a Meta, que a gente fez formação de 50 criadores de conteúdo negros e periféricos, e com um recorte muito específico, que era para pessoas fora de São Paulo, né? Que eles têm muito contato com pessoas de São Paulo, então eles fizeram questão disso. Não, vai ter próximas aí. Mas todas as formações que a gente já fez fast food, a gente já fez com a Meta, Banco BV a gente está fazendo agora, fizemos com a Ambev, Kearney, todas essas a gente faz a formação de empreendedorismo, mas muito com esse foco de recorte para pessoas pretas, né? Para pessoas do Nordeste e do Norte. Então isso é basicamente o drive, o que é que fez a gente chegar aqui hoje a executar e está rodando a Inventivos desde agosto de 2020. A gente surgiu ali na pandemia. Você tira a pressão, E né? tem uma coisa que, assim, eu gostei muito da sua fala, porque tem um livro que a gente é até bem famoso, né? Hobby como Artista. E esse livro, além dele ter algumas dicas muito boas, ele traz algumas falas de algumas pessoas que são reconhecidamente intelectuais, né? Em uma das partes que ele diz assim: nunca deixe nenhuma parte de você no esquecimento, porque é impossível ligar os pontos olhando para o futuro. Você liga os pontos da sua vida olhando para o seu passado, para a sua história. Então, quando você chega e conta assim, como surgiu a Inventivos, quando você conta a história da sua experiência, muitas vezes o negro não tem condições de construir essa história. Ou porque está preso no dia a dia, ou porque não tem mesmo oportunidades para isso. E aí ele só vive realmente no presente, preocupado com o aqui, o agora e na refeição que vai ter depois ou na de amanhã. Então, quando você consegue olhar com esse olhar de velho, eu tive uma história, eu tenho uma bagagem, essa bagagem tem que chegar até aqui, construir algo melhor, vai se tornar uma inspiração para muitas pessoas. Porque diz assim, olhe tudo que você viveu até agora, olha a batalha que você batalhou, porque se você batalhou, está aqui agora, você já é vencedor, você superou. Então bora aprender com isso que você viveu para conseguir construir algo maior daqui para frente. Então obrigado por essa aula de história empreendedora que você acabou de dar pra gente, de verdade. Agora vamos ouvir a versão da Monique, ele já fez o resumo aí da Assina história. embaixo. Foi exatamente isso que aconteceu, e a parte boa de contar isso publicamente é que as pessoas só veem os nossos resultados hoje, né? Então, assim, ninguém queria estar na nossa pele com essa história toda, porque foi uma dor de cabeça absurda. Até fazendo parêntese, quando o Lucas fala da Comase, tinha um recorte racial muito forte, era para afroempreendedores, e fomos atacados, porque também o Brasil não estava preparado para essa discussão. 2015. Jura que não foi 1840? Pois é, imagina. Então, assim, revistas complexas, conservadoras, colocaram uma imagem dizendo que isso era racismo reverso, que eu só queria dar dinheiro para as pessoas pretas. Então, assim, foi uma questão de saúde emocional e mental também muito complexa na época. Não foi apenas negócio pelo negócio. É importante a gente... Pois é, né? Tem pessoas físicas por trás aqui, gente. Exatamente. E o CPF tem que estar bem, né? Então é uma escolha também. Esse lugar de não ter continuado na época foi uma decisão importante. Até para a gente entender onde é que a gente errou. Olha, não era para ser a rede social Ubuntu gratuita. Hoje a gente começa Inventivos paga e pronto. Então a gente fatura desde o dia 1. Hoje eu consigo reinvestir esse dinheiro em outras pessoas, por aí vai. Então foi importante também ter passado por isso para não ter que repetir e explicar às pessoas onde a gente errou. Mas em 2011, quando eu queria o Desabafo, eu não sabia que isso também era negócio, sabe? Só queria mudar o mundo, né? Tem essa história, e repare, é literal, olha o nome. Mas tem um lugar de... Eu fui entendendo que as pessoas brancas estavam ganhando dinheiro, mudando o mundo ao mesmo tempo, assim. E isso foi uma dor também, porque de um lado
Você tem os movimentos sociais que diz, Monique, Lucas, vocês não podem ser empresários porque empresariado é isso e aquilo, nananã. E de outro lado tem empresariado dizendo, você é muito ativista. Então, assim, é um não lugar, que também é um lugar, claro, mas você tem que tomar decisões para caminhar ou paralisar, né? No meu caso, foi para me movimentar. Mas tem momentos que não são de paralisia, é mais sobre pausa, assim. Então, minha jornada tiveram esses momentos de pausa que foram estratégicos e importantes para eu chegar aqui e conversar com vocês sobre esses assuntos com mais tranquilidade. Mas tem um lugar de, primeiro, não me reconhecia como empreendedora inicialmente, depois entendi que eu era, e o imaginário do empresário escroto e tudo mais não tem a ver com a gente. Sim. Assim, foi construído no imaginário e o perfil não é o nosso, não se parece com nenhum dos 4 que estão aqui, então tá tudo bem, inclusive. E eu peguei essa narrativa, eu sou isso, gente, e aí, vai fazer o quê? Tudo bem, eu posso doar para as pessoas, posso colocar em vaquinha, posso fazer tudo isso. Só que eu também sou empresária. E aí é uma escolha. E que bom que eu tive possibilidade na jornada de chegar até aqui enquanto empresária e verbalizar. Mas nem sempre foi assim, por vários motivos, né? Teve até uma outra edição do Podcast, né? Se você está aí ouvindo agora e quer assistir essa outra edição, clica aqui em cima, a gente vai deixar aqui um link, tá bom? Para você ir para essa outra edição, onde a gente falou muito sobre isso, sobre reconhecer-se enquanto empresário. Né? Eu, como terapeuta e linguista, né? É diferente você conseguir olhar para você no espelho e dizer, eu tenho uma empresa. É minha a empresa. É como se aquele lugar não fosse seu, como se não merecesse aquilo. E aí o processo que a gente tem que fazer para conseguir olhar assim, olha, velho, eu batalhei, eu dei um pau miserento, entendeu? Eu coloquei horas de suor aqui e hoje é minha empresa. E eu gero impacto social aqui por conta disso. É um lugar que nós não fomos educados para estar. Mas tem um ponto sobre isso do impacto social. A gente tem essa consciência, a gente quer fazer, a gente escolheu gerar impacto social. Estou falando do quarteto aqui. Mas não necessariamente se uma pessoa preta não quiser gerar impacto, que a gente tem que fuzilá-la. Ela tem que gerar. Tem uma coisa assim, vamos lá. Quando uma pessoa preta faz qualquer negócio, vamos falar da Afrosaúde, as pessoas acham automaticamente que é projeto. Não é um projeto, gente. É uma startup. Entendeu? É um negócio acontecendo. Acha que sempre o preto que faz é de impacto. É automaticamente. Se você é uma pessoa preta está criando, pode ser uma clínica, um hospital, sei lá, qualquer coisa, um carro. É gratuito, faz aonde pra... Tudo vai ser gratuito, e, sabe assim, esse lugar. Então, automaticamente é um negócio de impacto por você ser uma pessoa preta. Não é nem um negócio de impacto, né? O pessoal vê como uma ONG, né? É uma ONG, não é nem negócio. Então, esse é o complexo. Por mais que a gente está gerando impacto, contratando e tudo mais, mas é automático. Olha para você com certeza de impacto. Não é como é sua ONG. Não, eu tenho isso, tenho uma empresa. Mas isso também tem muito a ver com o local, né? O local, tipo... Também teve outro podcast que a gente fez, o Adcast, em que o entrevistado trouxe, né? Que existia uma história onde o pai dele estava na frente da empresa dele e uma pessoa chegou, não, eu quero falar com o dono da empresa. Ele era negro. Por ser negro, não podia ser o dono. Não imagina assim. Né? A gente não se enxerga. E esses são os dois lados. Como a gente não se enxerga, eles não nos enxergam assim. Então, é muito bom esse movimento que a gente está fazendo aqui na AGE, que inclusive ele culmina muitas vezes no Vozes do Afroempreendedorismo. É um espaço de fato, né, o Vozes, para que pessoas pretas que tenham conseguido furar essa bolha que nos impede de ter sucesso, possam conversar sobre isso. Né? Eu furei essa bolha, hoje eu consegui galgar um sucesso, hoje eu consigo ser um empresário que gera valor para a sociedade e eu escolho, como você colocou, também gerar impacto. Mas, como disse o grande cara que eu modelo sempre, JC, Jesus Cristo, né? A mão direita não precisa ver o que a mão esquerda está fazendo. Então, aqui eu sou empresário, aqui eu crio, aqui eu construo, aqui eu realizo, aqui eu transformo. E aqui, por minha escolha, eu gero, eu dou, Mas, para o preto, isso tem que vir muito junto, né? É essa visão que você está falando, né? Vocês já esperam, né? Isso é uma expectativa versus realidade, né? Então, é uma pressão e você fica nessa crise. Para que caminho eu vou, né? Vou para cá porque estão dizendo para caramba, mas tem isso aqui. A gente não consegue nem se ouvir em algum momento. Porque uma coisa é pedir ajuda, olha para o lado, o que eu faço? Mas uma coisa é como é que a gente filtra também. Por mais que eu confie na minha rede de apoio, qual o momento da sua decisão? Porque o coletivo também não pode apagar a nossa subjetividade, né? É um equilíbrio, assim, louco, que eu tento fazer até hoje. Tá todo mundo falando, já entendi, eu estou ouvindo, estou escutando com atenção.
mas não significa que eu vou seguir exatamente o que vocês estão falando. Eu preciso existir também nessa coletividade. Jung Senão fala na fica individuação, né? sufocada. A individuação, quem É é loucura. você no babado, né? Quais são os seus desejos, seus anseios, suas vontades e como é que isso se relaciona com a sociedade. Não como isso fica subjugado à sociedade, né? Muito bom Quando a falar. Inventivo surgiu, e aí o Lucas já explicou muito bem o objetivo principal dela, qual foi o movimento que vocês sentiram? Ela é de que ano? Uhum. É um negócio, para impacto, como assim ela está fazendo dinheiro com isso? Qual foi esse movimento, essa resistência dentro do que você está nos contando aqui? Eu acho que até uma coisa interessante, assim, até pra, a gente está falando de empreender um pouquinho, a Inventivos ela foi mudando muito ao longo do tempo, assim, né? Quando a gente surgiu lá em agosto de 2020, ela era basicamente, Monique sempre era convidada para dar palestra, para dar aula, eu sempre era convidado para dar palestra, dar aula sobre, especialmente tecnologia, um pouquinho de marketing digital, e a gente resolveu, naquele primeiro momento ali, juntar Inventivos, criar Inventivos para ser um lugar para a gente concentrar aquilo que a gente já fazia, né? De dar aula, então, cada mês, cada 2 semanas a gente está dando aula em algum lugar, beleza, já que as pessoas estão convidando a gente vai dar essa aula, né? E aí a gente foi mudando, acho que um pouquinho depois, quase um ano depois, a gente recebeu o investimento do Google Black Founders Fund, que é um fundo do Google só para pessoas negras, né? Que ele tem ao redor do mundo inteiro, em vários lugares, e aí tem aqui no Brasil também. E aí, nesse momento, por conta disso, a gente foi fazer um certo pivô e a gente se entendeu como uma plataforma de formação de empreendedores, né? E aí, por que eu acho que é importante, né, contar um pouquinho dessa história, assim, porque a Inventivos se tornou essa plataforma de formação de empreendedores baseado naquilo que as pessoas tinham de interesse, naquilo que a gente mais falava. Então, a gente falava sobre vários assuntos, várias coisas, e a gente viu que esse assunto de empreendedorismo, de pessoas que sempre perguntando, né, a gente tem uma coisa que a gente chama de mentoria relâmpago, que é ou uma live rápida no Instagram, ou então dentro da comunidade a gente vai tirando algumas dúvidas, e as pessoas sempre tratavam sobre empreendedorismo. E aí a gente foi moldando a Inventivos para ser essa plataforma de empreendedores. E aí por que eu acho importante falar isso? Porque a Inventivos não é, hoje, como ela surgiu, então a gente fez o que a gente chama, né, de empreendedorismo de startup, de pivotar, de mudar isso. E aí eu vejo que isso foi visto com muito bons olhos, né? Dependendo do lado que você olha, as pessoas que a gente dependendo do olho, as pessoas que a gente atende, aquelas pessoas que perguntam, que ainda continuam na comunidade, problemáticas assim a gente entende, né? Mas acho que uma das coisas que a gente aprendeu muito, a gente falou tanto da Kumasi quanto da Ubuntu, com o negócio de pessoas que surgiram junto com a gente, assim, que é muito aquela lógica da máscara do avião, assim, né? Se a gente não for a empresa, a gente não tiver lucrativo, se a gente não tiver saudável financeiramente, se a gente não tiver um fluxo de caixa bom, não adianta, não vai existir Inventivos daqui a 3 meses, né? Então não vai adiantar nada, assim. Então a gente sabe muito bem, então as decisões que a gente foi tomando, de como que a gente vai acolher as turmas, de como que a gente vai fazer os programas, de como que a gente vai gerar mais impacto. Então a gente tem outras formas, né? Então, por exemplo, uma das coisas que a gente faz, como eu falei lá no início, né, as pessoas negras elas têm acesso a menos capital. Então, uma das coisas que a gente tem um mural de oportunidades que a gente chama, que é um mural gratuito, que a gente coloca tudo que a gente vê de edital, de licença online. E público também. E público. E público, que aí é uma forma de... Vamos colocar aqui também o link, né? Vamos. Para quem tiver que assistir, a gente também poder acessar. Isso. A gente foi encontrando essas formas, de como que a gente consegue trazer essas oportunidades para mais próximo das pessoas, de uma maneira, dessa vez, gratuita, mas entender que o nosso core, que é aquilo que a gente existe, a gente vai cobrar por isso, porque a gente entende que só assim a gente vai conseguir construir um produto bom, uma plataforma boa, que vai gerar resultado, muito baseado nesses aprendizados, né, de tudo que a gente passou. Então, voltando aqui, depois disso tudo que a gente falou, desse movimento, de como foi a criação, da história, dos pontos conectados que você trouxe muito bem agora há pouco, fica uma pergunta na minha cabeça. Onde vocês encontraram forças para persistir nesse caminho do afroempreendedorismo diante de cada fracasso, se assim pode se dizer, de cada problema, de cada empecilho que a vida emocional e social te entregavam? Onde vocês acharam forças para conseguir perseguir esse sonho de vocês? Acho uma boa pergunta. Essa é boa. Mas tem uma coisa que você falou da palavra persistir. Temos que entender o que é insistência / teimosia e o que é persistência, né? Tem coisas que fui teimosa. E eu acho que é importante a gente visualizar isso, né? Ter consciência. Isso aqui é teimosia
está insistindo em algo que, inclusive, está fazendo a mesma coisa o tempo todo e não está trazendo resultado nenhum diferente. Isso é insistência. Persistência é saber que você quer construir isso, onde quer chegar com esse resultado, por aí vai, e saber que vai ter que fazer ajustes e talvez concessões na sua jornada. E tá tudo bem. Mas para isso a gente precisa voltar para casa, né? Para dentro. Assim, tem um lugar muito de saber quem você é. A gente falou aqui brevemente esse lugar, quem eu sou, quem cada pessoa é, que é importante. Mas se você cresce ouvindo o tempo todo que você não é capaz, que você é uma pessoa feia, que o mundo te odeia, e tudo isso que a gente sabe quanto pessoas pretas, fica difícil você se olhar no espelho e querer construir uma marca pessoal forte o suficiente. Você não consegue ver poderes na sua atuação. Sempre brinco, qual é o seu superpoder? Se a pessoa não sabe responder, tem dores, traumas, tretas, que são maiores do que reconhecer isso, por exemplo. Eu tive a possibilidade de reconhecer isso em mim, um pouco cedo, apesar das dores, traumas e por aí vai. Então esse é um ponto importante. Quando eu entendi isso, veio a questão de marca pessoal. Como é que eu não sou fake, eu não sou um personagem? Entendendo que Monique, várias Moniques. Eu estou aqui hoje, sou uma Monique, porque eu estou nesse estado hoje, está tudo bem. E é isso. Daqui a pouco, posso tirar o chapéu, é Monique também. Não deixa de ser. Então, entender esse lugar também mudou a chave para continuar em movimento. E por mais que chegasse um momento do tipo, gente, não quero mais. Ou sei lá, meio que fora-se também, tem dias que a gente não quer. E tá tudo bem. Eu vi você dizendo algumas vezes, já pensei em desistir, eu acho que todo dia. Pois é, gente. E o negócio é mudar rota, às vezes, ou pausar. Eu não tenho problema nenhum de dizer não. Pra mim, não é o melhor gerenciador assim, de tempo que existe. Porque se eu digo não pra uma coisa, estou dizendo sim pra uma outra e tá tudo bem, é escolhas da vida. Mas tem um lugar de, quando a gente persiste, a gente sabe que vai ter que ajustar alguma coisa para trazer o resultado que você quer, independente de onde você quer chegar. Você quer ser só dentro da sua família, no seu bairro, tanto faz. Mas tem uma questão de projetar. Como a gente não sonha, fica difícil projetar futuro, né? E eu tive a possibilidade em casa de sonhar com absolutamente tudo, mesmo aparentemente impossível. E hoje eu falo, poxa, foi rápido, né? Não era impossível não, tal. Mas é sempre ajustar a rota, assim. E eu ajustei muito a minha rota. O desabafo social não tá mais comigo. A Ubuntu é como a gente não tem mais. Então, assim, não é um sofrimento, porque também não adianta ser, não sei se o termo é esse, mas afrofuturista no tempo errado, né? Afrofuturista no tempo errado. É. Enfim, é isso. Não, eu acho que essa fala, ela é de uma riqueza filosófica muito grande. Porque quando a gente vai para o pragmatismo, talvez, das exatas, fica fácil a gente pensar algumas coisas. Então, todo mundo hoje já ouviu aquela frase, né? Recalculando rota. Porque tem aplicativo que faz isso. E a gente não percebe a mágica que existe por trás disso. Que é a mágica de você saber onde você quer chegar, entender quais são os obstáculos no percurso que você vai desenvolver e, conhecendo aquilo que está ao redor, traçar um novo caminho para chegar até lá. E isso talvez seja persistir. Isso seja você entender que naquele caminho que você está hoje, você não vai conseguir chegar onde você quer. Mas que pela sua habilidade, por quem você é, você consegue pegar um outro caminho para atingir aquele mesmo local. Então, essa fala sua de recalcular a rota é uma fala muito interessante e importante e que muitas vezes esbarra no afroempreendedor, porque para que você possa recalcular a rota, você tem que ter algum tipo de visão ampliada. Você tem que conhecer um pouco mais do mapa. E aí, uma das maiores dores do afroempreendedor é se sentir sozinho. É se sentir isolado, achar que ele é o único naquele caminho. É o único naquela jornada. Então, a AGE, ela tem uma preocupação muito grande com isso, com essa ideia de incluir realmente tanto os afroempreendedores quanto outras minorias, dizendo assim, olha, aqui é o espaço para que a gente possa dialogar. E talvez o ápice disso seja o Vozes do Afroempreendedorismo, né, que é um evento que está aí para ser... Triste porque eu não vou participar, mas... Não, você estará com a gente, é isso. A agenda deu uma quebrada, mas tô aqui. Não, mas, ó, fique muito tranquilo, porque agora o Vozes é um evento permanente na agenda do Sebrae. Então, todo ano nós teremos a edição do Vozes e, obviamente, vocês estarão no próximo, com certeza. Tá? Se tiver data, a gente já vai colocar nessa Com certeza. Por favor, com certeza. Geralmente é em abril, tá? Então, assim, já fica para você também, geralmente é em abril, onde a gente faz o Vozes, tá? Então, já fica aí no calendário previamente marcado ali por abril para que vocês consigam a data pra gente. Porque nada melhor do que a gente conseguir ter pessoas que têm uma visão mais ampliada da realidade para a gente se sentir realmente identificado. Né? Quando eu sou fruto de um colégio público, onde tudo que me ensinam é que eu preciso aprender a contar 5 mais 5 para conseguir uma vaga na banquinha de Seu Jorge, que é branco, mas é suburbano.
e eu consigo ver outros negros, pretos, que também vieram do subúrbio ou que tiveram também dificuldades e hoje estão com sucesso, eu consigo me identificar. Brincadeiras à parte, ocorreu muito isso na década de 80, quando a gente começou a ter aquele movimento para ter Barbies negras. Para além de qualquer polêmica com relação a esse movimento, existia naquela época uma falta de imagens públicas conhecidas isso que a gente negras. vai trazer aqui no Vozes, Entendeu? não só no podcast, mas no Vozes, na AGE, com a primeira mulher preta, presidente da associação. É a primeira chapa 100% feminina desses anos todos. É essa... Representatividade. Eu acho que nem mais é sobre isso. É sobre proporcionalidade. Porque representar dói, né? Representatividade é unidade. Unidade não é diversidade. A gente precisa olhar e ter um quarteto aqui e se sentir bem com isso. E não ser a única sendo engolida pela brancura, né? Exatamente, exatamente. Por isso vocês estão aqui. Não vou no Vozes presencialmente, mas não... Vou apoiar. Vamos abrilhantar esse momento. E eu queria ouvir do Lucas agora, porque a Monique contou a versão dela sobre como foi persistir. E Lucas, como foi persistir? São mentes diferentes, eu sei. Tem 2 pontos, assim, né? O primeiro você falou de representatividade, proporcionalidade, é você entender que é possível, né? Você ter um modelo para você conseguir se espelhar e você saber que é possível você chegar ali, né? E isso a gente vai conseguir com o passar do tempo, de a gente ter pessoas que foram bem-sucedidas, que tiveram sucesso naquilo que você quer também, você conseguir enxergar. Então, por isso que é muito importante a gente ter pessoas negras empreendedoras das várias áreas possíveis, até porque tem várias teses, né, que falam que o negro no Brasil ele só é reconhecido quando ele está fazendo chacota para o branco, né? Então, quando ele é ou jogador de futebol, ou ele é músico, ou cantor de pagode, quando ele está entretendo o branco, né? E aí, quando você coloca essa pessoa negra numa posição de destaque, até falando, né, de ser empreendedor, ou ser o cientista, ou ser algum tipo de área, assim, talvez ele não seja tão bem reconhecido. Então, você ter esses modelos é muito importante, né? Então, eu acho que essa é a primeira coisa, assim, de você conseguir enxergar, olhar iniciativas, olhar pessoas e ver caminhos e ver que isso é possível, seja aqui no Brasil, seja fora do Brasil, acho que é a primeira coisa. E a segunda, a gente acabou de voltar agora do South by Southwest, em Austin, no Texas, né? Que é um dos maiores eventos de empreendedorismo, de inovação do mundo, é enorme, assim. E uma das palestras que teve foi de um cara, que ele também é um cara militante dos Estados Unidos, que ele fala sobre como que ele utilizou a raiva dele para conseguir chegar nos lugares, né? E aí ele fala muito exatamente disso, assim, que ele já participou de movimentos sociais, participa ainda hoje, e muito do que essa raiva acaba consumindo essas pessoas, né? Porque você passa por causa de racismo, passa por causa de transfobia, passa por causa de misoginia, e essa raiva ela vai te consumindo. E ele vai falando sobre como que ele foi trabalhando essa raiva dentro dele para conseguir fazer com que isso fosse um estado de ação também, né? E isso, obviamente, não responsabilizando essas pessoas, né? Porque quem passa por um caso de racismo não é essa pessoa que tem que resolver esse problema, né? Não é nada parecido com isso, mas ele fala sobre como ele trabalhou isso nele, ele tem uma organização enorme, assim, e eu acho que isso passou muito por essas coisas que a gente foi passando, assim, também. Acho que muitas vezes a persistência foi pela raiva, assim, de olhar um negócio acontecendo e falar assim, não vou dar essa ousadia, exatamente, assim. Esse ódio, assim, como se não tivesse, eu preciso fazer diferente, porque eu posso fazer diferente. Não à toa, eu lembro que, assim, quando a gente estava com a Kumasi ainda, então deve ter sido ali 2015, 2016, a gente foi no evento de empreendedorismo aqui em Salvador, num teatro, estava lotado, não tinha nenhuma pessoa negra falando nesse evento, e depois, no final, uma pessoa da plateia perguntou por que não tinha nenhuma pessoa negra de Salvador falando, e ele falou que ele não tinha encontrado empreendedores negros para falar no evento. E assim, a gente está falando de 2015, 2016, né? E essa foi a grande... não é 1980, não é 1940. Então, isso foi assim, grandes momentos de raivas assim, que foram acontecendo. Esse eu lembro muito assim, de ter acontecido. Mas é isso, assim, como é que você consegue chegar nessa raiva? Chegar nessa raiva não, como é que você consegue utilizar essa raiva? Mas obviamente você precisa ter conexão, recurso, conhecimento, possibilidade, acesso... E pedir ajuda. Tem uma rede de apoio, né? De pessoas com que você consiga contar, se identificar e dialogar, né? E muito isso também é a proposta, né? Tanto do projeto de vocês, né? Quanto do que a gente está construindo aqui, né? Ser esse ambiente, de fato, um ambiente que eu diria assim, ambiente seguro. Não por não ter desafios, mas por você conseguir confiar que ali você vai encontrar realmente um suporte para essa visão ampliada, para que você possa recalcular a rota quando você precisar e quiser. Muito do que o Lucas trouxe ali foi o que a gente já tinha conversado no outro episódio, sobre como pessoas pretas que estão tentando isso, a gente não pode desistir.
Não que não possa de forma pessoal, mas a gente, nessa visão dessa força, eu não posso, cara. É o ter que, né? Tipo, eu tenho o quê, mas por outras pessoas mesmo, pensando que esse espaço que eu vou ganhar, eu vou dar espaço para outros, né? A gente falou primeiro de quem empreende por necessidade não pode desistir, porque se desistir não tem. E de quem tem uma oportunidade muito maior é de, se eu desistir, eu vou acabar com aquele espaço que eu conquistei para aquelas pessoas, né? Acho que tá todo mundo aqui, os 4 aqui, né, que estão aqui agora nessa mesma luta há algum tempo, de conseguir espaço não só pra gente, mas para outras pessoas que vêm depois de nós. E a AGE tá com esse foco também de dar espaço. E fazendo um pequeno jabá que a gente falou da Inventivos, né? Porque quando eu mandei as informações, a gente não tinha lançado ainda, na verdade, para vocês, a mini bio. A gente foi agora no Gramado Summit, né? Acho que a Monique pode falar mais. Vou falar? Tá bom. Pode ser interessante para o Vozes aí, então quem está assistindo, ouvindo, pode enviar pra gente, que é uma parte boa. Ótimo. Momento Jabá. Não, porque o Lucas contou como é que foi a mudança, assim, a criação e a mudança da Inventivos. E na nossa linha do tempo tinha uma parte onde a gente iria começar a investir em startups e tudo mais, principalmente em empresas de base tecnológica, né? Mas isso estava na nossa cabeça em 2025, 2030, inclusive considerando ali a Agenda 2030 da ONU, aquela coisa toda. E no nosso universo a gente achou que estaria um pouco mais com recursos financeiros para fazer um aporte maior, né, nas empresas. Só que a gente entendeu, fazendo cálculos, que a gente já faz isso nos bastidores com algumas empresas. Publicamente eu só falo de uma, mas tem outras, que uma é Purple Metrics, que é de brand e comunicação, e por aí vai, e tem outras na área de saúde e outras coisas. Mas a gente entendeu que hoje a gente tem a força de movimentar outras pessoas para investir também. Não é só a Monique e o Lucas fazendo isso individualmente. A gente pode fazer muito maior, porque pensando no Brasil e mundo também, que a gente fica viajando o tempo todo. Tô até com medo, calma. Tô nervosa. Mas no Gramado Summit a gente lançou no palco pela primeira vez a Inventivos Angels, que é um club deal, uma rede de investidores, onde a gente passa, ao invés de ficar só focados nessa parte de formar com nossos cursos, conteúdos, e também conectar, porque a gente já tem um marketplace interno, lembra da Comase? A gente resgatou o marketplace só que para dentro da Inventivos, né? Então já está tendo a conexão e geração de renda internamente e precisava da parte de investimento. Então já preparamos a pessoa já está vendendo, já está com estrutura, tem que ter um investimento em algum momento ali, e então teremos esse lugar de apresentar aos empreendedores. Não, vai ter momentos. Hoje a gente tem já turmas e pessoas já esperando esse investimento, mas estamos com a página, enfim, se entrar na Inventivos vai ver, aberta para. Só deixa eu entrar aqui rapidinho. Diga de novo o site para eu colocar aqui para eu poder entrar já. Diga aí. Inventivos.co/angels. Então, quem quiser aí, como eu vou fazer aqui agora, é inventivos.co/angels, tá? Assim, uma vaga já mina de espera, tá? Nem comece, viu? Mas acho que é importante falar uma coisa aqui sobre 10 sobre investimento, porque a galera acha que eu sou um cifrão ambulante. Isso é uma loucura, temos que ter cuidado com isso. Não é desse jeito que funciona. E existe um negócio chamado tese de investimento. Eu vou investir em tudo, o Lucas vai investir em tudo, a Inventivos não vai investir em tudo. Temos uma tese de investimento que no mercado chama de pré-seed ali, então um cheque de até 500 mil, podendo chegar a 2 milhões, dependendo ali da startup, enfim. Temos algumas áreas de atuação, pensando em educação, pensando em saúde e tudo mais, preferencialmente B2B, ou seja, que faça com empresas, ou então B2B2C, empresas e chega no consumidor final, enfim, mas está tudo escrito lá. Existe uma tese de investimento para a gente analisar. Quando a gente analisa, existe um processo chamado diligência, que geralmente, então assim, pessoas pretas assistindo empreendedores se preparem para esses momentos de investimento. Porque é o processo. Porque não é assim, Monique não gostou de mim. Não. Gente, existem várias papeladas envolvidas. Não dá para investir em MEI. Acho que é importante falar isso. O LIT da SA tem que ter estrutura para investimento. E também nem todo mundo que, por mais que não afete necessariamente o negócio, se você tem endividamento na pessoa física, pode atrapalhar o negócio. Então talvez não seja o momento de procurar investimento, porque vai virar uma bola de neve. Mesmo que você não queira. O desespero é tão grande quando a gente está endividado, é a realidade do Brasil isso. Como é que a gente resolve primeiro essa parte da pessoa física que a gente falou aqui, né? Como é que a gente está bem individualmente para depois
para depois você procurar um investimento. Porque muito provavelmente, eu tô falando isso no cenário geral de investimento, não é só a Monique, só a Lucas, vai dizer não para você. A pessoa E não vai não nem pela querer te pessoa ouvir. em si, mas por conta mesmo das Exato, questões burocráticas imagina. de investimento, Quanto é o né? investimento? Você tá pegando 500 E não é Pix, né, gente? Acho que é importante. Passa um Pix aí de 2 milhões. Que isso? Nem tenho isso para ficar passando em Pix. Mas tem um lugar da gente entender como funcionam as burocracias de investimento. E lembrando que investimento não é doação. Também é um outro... Né, tem que rolar uma negociação aqui também, onde eu coloco o dinheiro e existe a participação da empresa. Por que eu estou reforçando essa parte? Porque muita gente chega falando, eu preciso de 50 mil, 100 mil, 200, 300. Eu, ok, mas está falando de quanto por cento da sua empresa? Não pensei nisso. Falei, então isso é doação. Sim. Eu não faço doação. Uma dúvida, a gente sabe, para quem não sabe, né? Existem fases também desses negócios. Sim. Tem uma fase De amadurecimento do negócio. Que vocês querem. A gente está ali focando em empresas que já estão operacionais, que já têm um cliente, não precisa estar faturando milhares. Então, fase de escala, seria isso? Não necessariamente. Não necessariamente, mas mas tem já que tem ter um- mínimo feito ali de uma venda, 60, né? 100 mil por ano. Isso significa 5 mil no mês. Sim, isso de receita, né? E aí, conectando, né, o nosso foco, né, a gente, dentro da tese, que a gente tenha sócios ou C-levels de grupos representados, pessoas negras, mulheres, pessoas trans, isso Certo. tem que estar, tem que estar. E, preferencialmente, uma coisa que a gente quer muito é que sejam startups focadas que sejam do Nordeste ou do Norte. Também mais um. Então, a gente sabe, né, que normalmente o fluxo de dinheiro fica muito ali entre São Paulo, basicamente. Nem é Rio mais, basicamente né, São gente? Paulo. É São Paulo, São sim. Paulo. E dinheiro tá aí a concentrado. gente quer trazer startups, assim. E um fato interessante, assim, meio que informalmente, como eu falei, a gente foi investido pelo Google Black Founders Fund. E a gente viu, depois fazendo a conta, que a gente pegou o fundo inteiro, devia ter uns 30% que eram de Salvador, assim, mais outros 15% que eram do Nordeste. Então, quase metade do fundo eram de startups daqui, né? Aqui de Salvador tem a gente, Afro Saúde, Diáspora, Traz Favela, a Oca, A de Oca. games. Deve estar faltando alguém, mas assim, de primeira que vem. Tracto, que é de Fortaleza. Então, Pessoas de Salvador, a Tracto, a Tracto é... fundador. Uma coisa assim, é incrível como o tempo é relativo, né? Nesses últimos 3 minutos de podcast, a gente falando das coisas que para mim são mais importantes de tudo que a gente fala sobre afroempreendedorismo. Conhecimento é poder. E muitas vezes os negros não têm acesso ao conhecimento quando estão no processo de se tornarem afroempreendedores. Então, o ambiente rico, o ambiente seguro para essas pessoas, onde elas consigam ter acesso a um conhecimento que possa alavancar elas, é algo essencial ainda nos dias de hoje. E, infelizmente, ainda é essencial, porque isso não está em portais públicos direcionados para isso. Então, é muito bom poder bater esse papo com vocês. Né? Estamos já chegando ao final aqui do nosso bate-papo. Infelizmente, digam ó aí de casa que possam te alavancar. E trocas, né? Porque a gente na AGE foca muito nisso. Assim, cada um aqui tem uma expertise diferente. Então a gente se juntou mesmo, literalmente, para que a gente consiga compartilhar e fazer isso acontecer. Assim. É esse o foco, e as pessoas precisam entender que o acesso não está lá em São Paulo. Pode estar aqui. Está aqui, muito perto. E esse é o nosso foco. É só saber procurar. Eu queria ver com vocês o que vocês têm agora para dizer para os nossos telespectadores aí, deixar de mensagem sobre nosso papo. Não sabe fazer muito. Mas é isso, minha gente. Tem uma coisa... Eu falo sempre porque é meu mantra. Eu acordo todo dia falando isso. Eu no corredor da minha casa tem uma coroa ali me olhando, que é minha logo, inclusive, meu anel. O formato de coroa e é um M, né? E minha religião. E ança do vento. Que se acostume a dar certo, assim. Sabe? Se acostume a dar certo. Porque assim... Vai acontecendo as coisas, você fica assustada, né? Eu queria uma água. Chegou a água. Não quero a garrafa inteira. Aí vai chegando, vai acontecendo, você fica meio assustada com o que está vendo na velocidade que vem, muitas vezes. E você fica assim, será? Não é? Não sei. E aí eu tive que me acostumar a dar certo, entendeu? Tipo, tá acontecendo, tô trabalhando para isso. Eu tenho minha estrela do norte, eu sei exatamente onde eu quero chegar. Eu leio isso todo dia, tá na minha frente todos os dias. Me acostumei a dar certo, sabe? Porque isso não vira um fardo, é responsabilidade. Então, tento equilibrar esse lugar de não ser um fardo da minha vida, porque senão eu não faria o que eu estava fazendo. Eu tenho que ser responsabilidade, porque eu tenho responsabilidade naquilo que eu crio e também verbalizo. Acho que é importante falar disso, por mais, quem errou, Monique? O time errou. Não. Eu errei, então. A empresa errou, depois a gente vai resolver esse BO.
vou ficar procurando. Tem uma questão de não terceirizar esse lugar. É doloroso? É doloroso. É fácil? Não é fácil. Mas eu tive que entender para continuar sendo saudável essa jornada empreendedora e não adoecer nessas coisas todas que acontecem, emocionais, mentais, físicas também, de somatizar. Mas esse lugar de se acostumar a dar certo é importante. E a segunda coisa não é porque uma coisa chegou para você numa agilidade que você não estava esperando que você precisa responder na mesma agilidade e velocidade, né? Porque a urgência de Lucas não é a minha urgência, é a sua. E por aí vai. Então eu não sofro muito com isso. Por mais eu sei que você quer, eu sei que você precisa, mas a sua urgência não é a minha urgência. E eu preciso ter essa linha, porque é muito tênue também, né? Você começa a embolar, vira uma bola de neve, talvez seja pior para os dois lados e não consiga resolver nada. Então quando eu olho, me afasto porque eu entendo, aí eu volto a falar, tudo bem, agora faz sentido, mas sempre no lugar de urgência, se tudo é urgência, nada é prioridade. Então eu não consigo criar em cima disso. Conectando, é isso assim que você falou um pouquinho mais cedo. Especialmente, a gente tem a formação da Inventivos, só que a gente sempre fala assim que os maiores problemas que a gente trata lá dentro nunca são problemas técnicos, assim, nunca é resolver a problemática de fluxo de caixa das pessoas. Sempre é fazer as pessoas acreditarem nelas, é fazer as pessoas se enxergarem como empreendedoras. Para isso a gente tem Gabriel, ele é psicólogo, ele trata muito disso, assim, e faz parte da Inventivos, faz as formações. E a gente vê essa necessidade, né? As pessoas sempre quando entram na Inventivos, elas entram lá como projetinho, né? Elas nunca se colocam, nunca falam assim, não, eu estou empreendendo. Sempre, não, eu estou com um projetinho, eu estou fazendo um negocinho aqui. A gente sempre fala assim, não, é um empreendimento, você tem que ganhar dinheiro, você tem que fazer, nem a gente viu na palestra, né? Fazer bem e fazer o bem ao mesmo tempo, quando você quiser. Mas você tem que entender que isso que você está fazendo é um negócio, né? É um empreendimento que você consegue gerar transformação em você mesmo, através de você acreditar, consegue gerar transformação através das pessoas, no produto que você entrega, consegue fazer com que a cadeia toda ela gire, gere receita para todo mundo. Então, essa parte assim de se entender, se reconhecer como empreendedor é tão difícil para a gente e também é difícil dar um caminho para as pessoas chegarem nesse ponto, né? Mas se eu fosse falar alguma coisa, seria isso, para as pessoas se reconhecerem como potentes e empreendedores naquilo que elas fazem. Faça bem e faça o bem. E aí? Tem alguma coisa pra dizer? Não, só agradecer mesmo. Porque, como eu já disse, agora depois estava aqui na conversa, né? A gente só sabe o impacto de coisas que ocorrem na nossa vida anos depois. E para a gente estar agora nesse bate-papo, para você estar ouvindo agora esse bate-papo, tem informações aqui ricas, que se a gente se permitir atravessar por elas, com certeza o impacto que vai ter na nossa vida é muito grande. Então, obrigado a vocês por estarem nesse papel, por terem batalhado por estar nesse papel e por honrarem esse papel, de auxiliar de alguma forma, mesmo que seja com a sua experiência, o afroempreendedorismo. Gratidão. Obrigada, gente. Eu que agradeço. Obrigado pelo de convite. verdade, de coração. Estou participando um pouquinho aqui do Vozes, mesmo não poder estar presente no dia. A gente agradece demais. Foi particularmente uma intenção minha. Eu botei a intenção e achei Lucas para trazer vocês aqui. Tava mal intencionada quando eu procurei, porque eu queria muito vocês aqui, porque eu conheço essa história também de pouco tempo, tá? Não é esse tempo todo aí, não. Mas foi muito bom. Tê-los foi um aprendizado para mim e eu tenho certeza que para todo mundo que está assistindo. Obrigada. Obrigada, eu que minha agradeço o gente. convite.